Olá, gente! Começando aqui a nossa transmissão. Vou colocar isso aqui. Começando a nossa transmissão, mais uma live aqui pelo nosso Diário de Pernambuco. É bom estar com você no nosso Instagram. Vamos iniciar hoje uma transmissão para fazer uma conversa com uma pessoa que é admirável, de verdade. É o doutor, professor Janguier Diniz. Janguier tem uma história muito bacana para contar para a gente. Essa coisa de transformar em realidade sonhos, que parece só uma filosofia, às vezes um discurso que para muitos essa conversa fiada, isso é uma coisa só de... Poxa, ele tem um... Pode falar disso de cátedra, viu? Porque conseguiu transformar os sonhos numa realidade maravilhosa e vai explicar para a gente isso aqui nessa conversa de hoje. Vou trazer para cá já Janguier Diniz, filho de João e Maria de Lourdes. Turma que está acompanhando a gente agora na transmissão aqui no nosso Diário de Pernambuco. 6 horas e 1 minutinho. Se você depois quiser assistir, esse vídeo fica on demand aqui na nossa programação do Diário e você acessa a qualquer instante. Se eu já acho o Janguier aqui, deixa eu mandar o convite para ele. Achei. Agora. Fiquei impressionado lendo aí a história do Janguier, viu? E vamos ver se a gente já entra com ele por aqui. Acessando agora. Professor, seja bem-vindo. Boa noite, Janguier. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo ótimo. Janguier estava dizendo aqui para o pessoal que essa coisa de dizer assim, transformar sonhos em realidade, que parece um discurso às vezes piegas, ou faz uma frase bonita para fazer efeito, mas você, como um menino pequeno lá de Santana dos Garrotes, na Paraíba, que foi depois para o Mato Grosso do Sul, em Naviraí, aí depois Pimenta Bueno, em Rondônia, chega no Recife aos 14 anos de idade, pegando arrego de morar na casa do tio, se esforçando para estudar e conseguir trabalhar, e hoje tem esse destaque nacional e internacional, até que a gente sabe o reconhecimento do seu trabalho, do seu desempenho, sempre com um grupo familiar muito próximo. Bom, não vou avançar mais não. Queria que você nos falasse um pouco disso, desse menino pequenininho da Paraíba, que começou a sonhar quando, Janguier? Eu sou um eterno sonhador, né? Desde menino que eu sonho e vivo lutando em transformar meus sonhos em realidade. Agora, o meu primeiro sonho, que era quando eu tinha, 6 anos de idade, era uma casa cheia de pão doce. Sabe por quê? É bom demais. Porque quando eu morava lá no sítio, lá em Santana dos Garrotes, morava no sítio, eu só podia comer pão doce quando meu pai ia aos sábados à feira e trazia pão doce. Então eu ficava sonhando ele chegar outro sábado para ele trazer aquele pão doce bem meladinho para eu poder comer. Então eu fui crescendo com aquela ideia de que ter uma casa cheia de pão doce era muito bom. Para você ver, né, que são sonhos simples, mas que o importante é você sonhar, né? O importante é sonhar, você ser um sonhador, mas não basta ser um sonhador, você tem que ser um realizador. Você tem que sonhar, transformar seu sonho num projeto de vida e trabalhar muito, né? Com muita dedicação, com muita disciplina, com muita perseverança, com muita obstinação, né? Você tem que ser um obstinado, com muito foco, não desistir jamais, não desistir jamais. E aí a força universal, né? A iluminação divina vai ajudar você a transformar seu sonho em realidade. Então eu digo sempre para as pessoas que me seguem, para os meus alunos, que eu sempre sonhei. Quando realizo meus sonhos, não fico dormindo sobre os meus louros, não fico contemplando as minhas realizações, começo a sonhar de novo e começo a lutar novamente para transformar esses sonhos em realidade, né? E gosto de sonhar sonhos impossíveis, né? Porque eu registro sempre que só o impossível é digno de ser sonhado. O possível colhe-se facilmente no solo fácil de cada dia. Quando eu me refiro a sonhos impossíveis, eu não estou falando de sonhos inexequíveis, de sonhos irrealizáveis, eu estou falando de sonhos grandes, né? Seguindo os ensinamentos do grande empreendedor Jorge Paulo Lemo, que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então a gente tem que ter isso em mente, na cabeça, que temos que sonhar sonhos impossíveis. Já dizia o Walt Disney que é sempre divertido sonhar o impossível. E para chegar ao impossível, basta acreditar que é possível.
porque o impossível é dividido em várias partes possíveis. Você vai realizando uma parte, duas partes, três partes, até chegar ao impossível, que é o sonho grande. Então a gente tem que sonhar grande porque temos que querer ser Alexandre o Grande, nunca Alexandre o Médio, jamais Alexandre o Pequeno. Dentre esses inúmeros sonhos, um deles, eu tive muitos, né? Eu sonhei em ser médico, depois eu desisti desse sonho, depois sonhei em ser advogado, realizei o sonho, depois decidi ser magistrado, realizei o sonho, depois pedi exoneração, decidi ser procurador, realizei o sonho, professor da Universidade Federal, realizei o sonho, ser mestre, ser doutor, realizei. Mas dois sonhos empreendedores, né? Porque depois eu pedi exoneração de tudo isso para empreender, e aí eu sonhei sonhos empreendedores. Mas não empreendedores da vida, mas empreendedores de negócio, porque antes de empreender nos negócios, a gente tem que empreender na vida, né? Temos que ter a consciência que somos os maiores empreendedores da nossa história. Então, a gente, antes de empreender nos negócios, antes de empreender em CNPJ, a gente tem que empreender na vida, a gente tem que procurar ser disciplinado, ter atitude, agir, ser proativo, porque empreendedorismo é atitude, é ação, é proatividade, é estilo de vida, né? É maneira de pensar, é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Então, depois que eu empreendi na vida, eu fui empreender nos negócios. Pedi a exoneração de vários cargos públicos que me proporcionavam estabilidade para empreender, porque somente através do empreendedorismo que você gera trabalhabilidade, riqueza e renda. Foi aí que eu criei o meu primeiro cursinho, virou jurídico, curso para concurso. Foi um sucesso. Inicialmente era só eu. Eu era empreendedor, eu era o professor, eu era o divulgador, eu era tudo, né? Cheguei a ter mais de 1.000 alunos, graças a Deus deu muito certo. E aí eu sonhei maior, sonhei, como diz os espanhóis, mais grande. E aí sonhei o Grupo C Educacional, a primeira faculdade desde o primeiro tijolo, fui realizando, depois fui criando outros, comprando outros. E agora eu estou com o sonho de empreendedorismo social. Eu criei o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Instituto esse que não é um sonho individual. Eu sonhei sozinho, mas juntei-me a outras pessoas para que pudesse se juntar ao meu sonho, para que a gente pudesse juntar milhares de pessoas para ajudar milhões de pessoas. Instituto Êxito de Empreendedorismo é um instituto que nós criamos em São Paulo, né? Mas para ajudar a gente não só do Brasil, mas do mundo inteiro, da América Latina. Tanto é que é o Instituto Latino-Americano de Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Sustentável, é uma ONG, é uma ONG com o objetivo de ajudar as pessoas, os jovens, especialmente de escolas públicas. Quando eu digo de escolas públicas, são aquelas pessoas carentes, né, que precisam a empreenderem na vida e depois nos negócios, porque eu escrevo no meu penúltimo livro, A Arte de Empreender, que todo mundo nasce com dom de empreender, uns com menos, outros com mais. Aqueles que são de famílias empreendedoras, já que o empreendedorismo é um fenômeno cultural, esses têm facilidade de empreenderem nos negócios. Mas e aqueles que não são como eu, para empreender? Precisam de ajuda, precisam ser obstinados, dedicados, porque senão não vão conseguir empreender. Essas pessoas, geralmente, elas vivem se vitimizando, acham que não tem sorte, vivem se miseralizando, né? Se chamando de miseráveis, vivem sofrendo da doença do miseralismo ou do sem-sortismo, vivem cheio de crenças limitantes e padrões negativos. Mas eu quero mostrar a essas pessoas, a esses jovens, assim como eu que fui de escola pública, que eu fui a vida inteira de escola pública, que não interessa de onde eles vêm, que interessa para onde eles queiram ir, porque foi assim comigo. Não interessa o que fizeram de mim, o que interessa é o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Então, eu quero mostrar isso para essas pessoas através do Instituto e ajudar nesse empreendimento social, pelo menos 1 milhão de jovens em 5 anos. Hoje já temos 450 sócios no Instituto Êxito, todos empreendedores, já temos mais de 14 mil matrículas. Estamos começando a fazer os convênios com a Secretaria de Educação dos Estados. Já temos
dezenas de sócios mentorando, turmas de mentorias, tudo gratuito. E aí eu aproveito a oportunidade para convidar aqueles que estão nos assistindo, que são empreendedores, que queiram participar desse projeto social para ajudar as pessoas carentes a empreenderem. Entre aí no site www.institutoexito.com.br. E aqueles que ainda não empreenderam na vida dos negócios podem acessar também o site www.institutoexito.com.br e terem acesso a todos os programas gratuitos do Instituto. Então, esse é meu novo sonho, o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que eu quero levar para todos os estados do Brasil, todas as cidades, e depois para alguns países, para muitos países do mundo também, especialmente países da língua portuguesa. Que bacana, Janguier. Que bom ouvir você falar dessa forma, com toda essa verve que a gente sabe que é de um empreendedor de sucesso. Agora, professor, nem todos são empreendedores. Tem aquelas pessoas que vão estar cumprindo suas tarefas, acompanhando o sonho de alguém, crescendo junto numa equipe vencedora, e que também isso é importante. Que nem todo mundo vai ser o empreendedor cabeça da história. Eu posso ser um empreendedor tocando uma equipe dentro de um trabalho com alguém. Esse perfil é importante também? Eu tenho que ser o dono, eu tenho que ser o eu-SA. Eu posso estar junto com alguém, ser um empreendedor? Veja bem, as pessoas elas têm um falso conceito, uma falsa definição do que é empreendedor. A primeira coisa que a gente tem que dizer e que esclarecer é que empreendedorismo não é só criar CNPJ, não. Veja a definição que eu dei de empreendedorismo, que eu defino no meu livro A Arte de Empreender. Meu 21º livro, A Arte de Empreender. Empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é você ser proativo, é estilo de vida, é você transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Isso é que é empreendedorismo. Com ousadia, coragem, determinação, disciplina, criatividade e inovação. Logo, a pessoa pode ser empreendedor em diversas atividades, em diversos setores. A pessoa pode ser empreendedora, por exemplo, como colaborador, como empregado, e aí a gente define como intraempreendedor ou empreendedor interno. Essas pessoas são de extrema importância para as corporações, para as empresas, porque as empresas hoje, para viverem, para sobreviverem e crescerem, nessa sociedade tecnotrônica, tecnológica, digital e disruptiva, porque a sociedade que vivemos hoje não é só mais do conhecimento, não. Além de ser de conhecimento, passou a ser sociedade do robô, da inteligência artificial, da robótica, ou seja, a sociedade tecnotrônica, tecnológica, digital e disruptiva, porque tudo muda rapidamente. Para essas empresas poderem competir hoje, nessa competitividade que é global, né? Ela precisa valorizar o seu colaborador, o seu intraempreendedor. Os intraempreendedores, que são os colaboradores de qualquer empresa, seja pública e privada, precisam ser homenageados, precisam ser beneficiados, precisam ter liberdade para criar, para serem criativos, inovadores. Porque uma empresa precisa, sobretudo, de inovação. E quem é que pode inovar numa empresa? São os seus colaboradores, com ideias, com criatividade. Agora, não basta ter ideias, porque só ideia só serve para a mesa de bar. Tem que colocar a ideia, aplicar a ideia. Quando você aplica a ideia, você transforma em inovação para criar novos produtos, novas formas de gestão, novas tecnologias. E isso depende exclusivamente do colaborador, do intraempreendedor. Daí dizer que os colaboradores, os intraempreendedores, os empreendedores internos de uma empresa são de extrema importância para a sobrevivência, para o crescimento, para a perenidade e para a sustentabilidade de qualquer empresa. Sem os intraempreendedores, as empresas vão perecer, não crescerão, vão perecer, vão sucumbir, vão falir. Daí a importância de você valorizar o seu intraempreendedor, como você que é um grande intraempreendedor no jornalismo, porque você é colaborador de um jornal, não quer dizer que você não é empreendedor, não. Você é, porque você é criativo, é inovador, é ousado, é corajoso, procura fazer diferente e sempre gerando valor, utilidade e benefícios para a sua corporação, para os seus colegas e para a comunidade onde você está inserido. Isso é ser
Isso é ser empreendedor. Você pode ser empreendedor também no setor público. Por exemplo, eu, quando era juiz do trabalho, eu me achava um grande empreendedor, porque além de eu ser um dos que mais produzia, procurava agilizar, prestar tutela jurisdicional de uma forma mais rápida, mais criativa, mais inovadora. Isso é ser um empreendedor público. Você pode ser empreendedor no terceiro setor, criando ONGs, ajudando as pessoas. Você pode ser empreendedor, por exemplo, criando empresas, que é um empreendedor que todo mundo acha que empreender é só criar CNPJ. Mas tire isso da cabeça, tire isso da cabeça. Um advogado pode ser empreendedor, um médico pode ser empreendedor, sem criar empresa, apenas no seu consultório, fazendo as coisas diferentes, fazendo as coisas para gerar valor, utilidade, benefícios para os seus pacientes, para os seus colaboradores e para a sociedade. Isso é que é empreendedorismo, amigo. Janvier, essa coisa de, como você está falando dos co-empreendedores, desses empreendedores que são fundamentais para qualquer empresa se manter viva e poder avançar, ainda mais agora nesse momento disruptivo que estamos passando. Mas, professor, formar uma equipe, o que deve ter o olhar, a sensibilidade do olhar do gestor, do formador de equipes, para que ele consiga fazer com que as coisas andem, porque ninguém toca tudo sozinho. Os negócios vão crescendo porque você consegue estruturar uma boa equipe para gerir tudo. A desenvolver essa sensibilidade para perceber que quando chega aquele colaborador do lado, você faz, rapaz, esse cara tem aí um jeito que eu sei que se eu der corda ele vai porque ele quer voar e a gente vai voar juntos. Vamos fazer aqui um grande bando para voar juntos aqui. O olhar do gestor para descobrir nas pessoas uma equipe campeã, conseguir formar essa equipe campeã. Pois é, isso é muito interessante, né? A gente tem que desmistificar aqueles ensinamentos de administração do passado, de que o bom colaborador era aquele que era detentor de habilidades técnicas, né? Aqueles que eram preparados, tinham conhecimento técnico para o cargo, para o trabalho. Já existem estudos, inclusive de Sean Arco, autor daquele livro, professor de Harvard, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que diz que hoje é muito mais importante você contratar uma pessoa que detém habilidades socioemocionais, ou seja, uma pessoa que acredite nela, uma pessoa que seja positiva, que seja otimista, que tenha bons relacionamentos, bons network, que seja criativo, inovador, que seja alegre, que viva bem, do que contratar pessoas que tenham habilidades técnicas, mas que não sejam detentoras de habilidades socioemocionais. Inclusive fez pesquisa que no primeiro ano, aqueles que eram contratados porque eram otimistas, porque eram positivos, porque eram alegres, comparando com aqueles que tinham habilidades técnicas para o cargo, a produtividade foi muito maior, 19% no primeiro ano, no segundo ano mais de 50%. Então foi-se o tempo de você pegar o cara só que era aquele tapado, aquele que tinha conhecimento só daquele assunto. Não, habilidades técnicas são importantes, mas habilidades socioemocionais. Primeiro você acreditar em você, você ser positivo, otimista, alegre, você saber liderar, né? A liderança servidora, bom relacionamento com as pessoas, vai gerar uma produtividade muito maior. De forma que, quando eu vou contratar uma pessoa, hoje eu não faço mais, só quando é altos cargos, aí eu ainda entrevisto, mas os meus executivos, quando vão contratar e quando eu tenho que conversar, primeiro eu vejo a necessidade se a pessoa está necessitando. Segundo, se a pessoa tem habilidades socioemocionais, primeiro se ele acredita nele, se ele acha que ele é um vencedor. Porque aquelas pessoas que são perdedoras, aquelas pessoas que são pessimistas, que se sentem derrotadas, e essas pessoas, embora tenham habilidades técnicas para o assunto, eu acho que essas pessoas realmente elas precisam mudar o seu mindset, mudar o seu pensamento, precisam se autoconhecer primeiro para depois transformar a sua vida e, por via de consequência, transformar a sua história. Professor, e nesse momento disruptivo que a gente está falando, quem vem no mindset, trabalhando e esperando as coisas acontecerem, mas nós estamos aí diante de 2 anos, os últimos 2 anos no país, que são uma transformação fora Brasil, o contexto global agora mudou também.
Para Janguier Diniz, administrador de tudo isso que tem feito até então, com capital aberto na Bolsa, com seus negócios fora do país, e agora, o que é que o professor está pensando? Que, olha, também eu estava pensando algumas coisas, tenho que pensar agora de uma forma diferente, porque há necessidade de uma adaptação. O cenário mudou. Janguier, o que é que você dá de dica? O que é que você já percebeu no caminho que vem por aí? E o que você acha que pode ser uma orientação para dar para todos que estão nos escutando nesse instante? A gente já vinha passando por um momento de dificuldade econômica, uma grande mutação até mundial, né, transformação mundial, onde os empregos, a maioria dos empregos que existem hoje estão sendo substituídos. Isso é pesquisa, né? A própria Ernst Young, a própria UNB, pela inteligência artificial, pela automação, as pessoas precisam se reinventar, especialmente as pessoas físicas e até as jurídicas, né? A reinvenção dessas pessoas para poder sobreviver nesse mundo tecnológico e digital e de mudança rápida, que a gente chama de disruptivo. Qual é o principal elemento para a sua reinvenção? É a qualificação, né? A qualificação constante. E aí eu não estou nem falando de qualificação acadêmica. Diploma é importante, faculdade é importante, as pessoas dizem que não é, mas é importante, inclusive para satisfação pessoal, para adquirir conhecimento, para satisfação pessoal, mas mais importante é você aprender, você estudar e você aprender. Então, eu acho que fazer faculdade é importante, cursos técnicos são importantes, diplomas são importantes, mas tem que aprender e tem que estar se reciclando constantemente, porque a gente está vivendo na sociedade do estudo continuado. Foi-se o tempo de se formar, colocar o anel no dedo e viver o resto da vida com aquele conhecimento, né? Porque o conhecimento hoje ele muda, ele se transforma, ele torna-se obsoleto. Os analfabetos de hoje, já dizia Alvin Toffler, não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem desaprender para depois reaprender. Então a gente, para sobreviver nesse mundo, principalmente no mundo pandêmico, no mundo de pandemia, que ninguém esperava por isso, tem que buscar conhecimento constante, tem que estar sempre se atualizando sobre aquilo que lhe interessa, buscando conhecimento geral, mas também, especialmente, conhecimento específico para poder competir nesse mundo global, digital, disruptivo. E as empresas? Elas têm que se reinventarem diuturnamente também. Como é que elas vão sobreviver? Se reinventando. E a reinvenção passa pela criatividade dos seus intraempreendedores, lembre-se, pela inovação dos seus intraempreendedores, quando eles aplicam as ideias à ação para se transformar em inovação. Porque ideias, repito, sem ação não gera inovação, pode se transformar numa alucinação, que é uma aberração. Eu digo, tem que aplicar as ideias. E elas têm que beneficiar, têm que prezar os seus colaboradores para serem criativos, inovadores, e tem também que utilizar sistemas modernos de gestão, como o sistema da responsabilidade social empresarial, que está muito em voga isso, mas a gente sabe que empresas que não são socialmente responsáveis, essas empresas, os próprios clientes, especialmente os clientes da geração Y ou Millennial e Z e Centennial, que é a geração atual, né? São os nativos digitais, essas pessoas estão abominando, estão desprezando produtos e serviços de empresas que não têm gestão de responsabilidade social empresarial. Janguier, você que foi um menino de Santana dos Garrotes, você tem um compromisso com a meninada de lá, né? Está sempre oferecendo bolsa de estudos para os meninos. Você saiu dessa cidade, ela não tinha... terminava o primeiro grau, ou parava de estudar, ou tinha que sair da cidade, que foi o que aconteceu com você. Não em Garrote, mas em Naviraí, não foi isso? Explica para a gente esse pedacinho, porque eu estou retomando esse pouquinho, porque vai ter quem fica assim, Janguier, parece que quem não sabe acha que você nasceu rico. E que Janguier é esse cara de sucesso empreendedor porque trouxe de berço. Explica pra gente essa história. Eu nasci na Paraíba, né, na cidade de Santana dos Garrotes, morei lá até os 6 anos. Eu saí de lá ainda no preliminar, na época do preliminar. Eu acho que você estudou o preliminar também. Me mudei para Naviraí do Mato Grosso. Naviraí, estudei lá sempre em escolas públicas, dos 6 aos 10 anos. Mas aos 8 anos eu montei meu primeiro empreendimento, que foi uma caixa de engraxate. Aos 9 eu vendia laranja de casa em casa, aos 10 vendia picolé. Dos 10 anos eu me mudei para Pimenta Bueno
Morei lá dos 10 aos 14, estudando em escola pública, e lá eu trabalhei dos 10 aos 14 como garçom, como office boy, como vendedor de lojas, de roupas, e até como locutor infantil. Também fui locutor, viu? Mas essa eu não sabia não, Janguê. O programa Ouvinte é quem manda. Ligue para cá, peça a sua música, ofereça a sua amada. 14 anos. Aí, mas algo que mudou a minha vida, que eu nunca canso de falar sobre isso, as pessoas acho que me assistem, me seguem, eu estou até cansado de ouvir isso, mas não tem problema, porque acho que não estão. O que mudou a minha vida foi um curso de datilografia, a SDFG, que me proporcionou meu primeiro emprego. Porque quando eu terminei o primeiro grau lá, que é o ensino fundamental hoje, lá em Pimenta Bueno não tinha o segundo grau, que é o ensino médio, meu pai queria que eu fosse trabalhar de agricultor, eu peguei minha mala e me mandei para o Nordeste. E graças ao curso de datilografia eu consegui com meu tio um emprego. Por isso que eu digo que educação muda vidas, histórias e destinos. Mudou a minha vida, minha história e meu destino. E pode mudar a vida de todo mundo. A vida de todo mundo, a educação. Aí se você junta a educação ao trabalho, você junta a educação ao trabalho, a resiliência, porque você tem que ser resiliente, você tem que ser superador de adversidade, porque todo dia você vai passar por dificuldades e obstáculos. Você tem que superar todos os dias. E se você juntar educação, trabalho e resiliência ao empreendedorismo, aí você pode construir impérios e pirâmides. E para falar, você diz, as pessoas acham que Janguier nasceu rico. Ora, em primeiro lugar, riqueza material é importante, riqueza financeira é importante, mas não pode ser o fim maior, pessoal. Porque existem vários tipos de riqueza. A primeira riqueza e a mais importante é a saúde. Imagine numa pandemia como essa. De que adianta a riqueza material se você não tem saúde? Puxa, Janguier. A segunda riqueza é a riqueza familiar. A família você tem que valorizar. Essa é a segunda mais importante riqueza. A terceira é a riqueza espiritual. De nada adianta se você não tem fé em Deus, não acredita. A quarta riqueza é a riqueza do conhecimento. Hoje a gente vive na sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais, como fator de desenvolvimento humano, considerado instrumento de poder. Conhecimento hoje é poder e é muito barato. Tudo está na internet. Já dizia Benjamin Franklin, né? Se você acha que conhecimento é caro, imagina a ignorância. Não é isso? A quinta riqueza é o network, é relacionamento, isso é uma riqueza. Uma outra riqueza é o propósito de vida, é a causa de existir. Hoje eu existo por quê? Eu existo para educar o povo brasileiro e existo para ajudar as pessoas a empreenderem também. E a última e menos importante riqueza, que é uma consequência de uma causa, que é a riqueza material, que é o dinheiro, tem que ser uma consequência de uma causa. As pessoas não podem viver a vida inteira lutando atrás de dinheiro. Se você consegue essas riquezas e se você se autoconhece, você começa a ser detentor das habilidades socioemocionais, você é detentor do combustível para toda e qualquer riqueza, que é disciplina, determinação, trabalho, luta, persistência, perseverança, obstinação, foco, compromisso. Com certeza você vai chegar à riqueza financeira e material, porque a mais importante riqueza não é aquela que você toca, é aquela que você sente. E quando você sente muitas outras riquezas, a que você toca vai vir com certeza, vai vir como consequência. Eita, para encerrar rapidinho, que eu sei que o amigo está com horário corrido, abrir uma brechinha aí na sua agenda em viagem para nos atender. Janguier está falando com a gente agora de um outro estado, não está em Pernambuco, conseguiu encaixar um horário na agenda dele para nos atender. Janguier, o seu desafio para esse ano, que completa-se aí pós-pandemia, o que é que você acha que vem por aí? Qual é o caminho que você aponta para a gente e acha que é o desafio que está na ponta, está na porta agora? Não, desafios a gente tem muitos, né? A gente tem muito sonho, porque, como eu disse, você tem que estar sonhando. Eu tenho um sonho pessoal, que é escrever um best-seller para traduzir para muitas línguas do mundo. Eu tenho um sonho empresarial, que eu quero fazer com que minha empresa continue crescendo e se transforme nas maiores do Brasil. Já é uma das maiores, mas eu quero que cresça mais e, portanto, a gente está sempre procurando novas oportunidades. Eu tenho um sonho social, que é levar o êxito para todos os estados e cidades do Brasil e para vários países do mundo. Então, os desafios são inúmeros, né? A gente continua nos desafios pessoais, nos desafios profissionais, nos desafios sociais, mas sempre sonhando, transformando o nosso sonho num propósito de vida e lutando com disciplina, determinação, fé
que a fé é a matéria-prima que é o norte mais sublime da vida, né? É a fé. Sem fé, nada é possível. Com fé, tudo é possível. Com muita esperança, com muito otimismo, com muita positividade. Porque crises e adversidades vêm e vão, elas vêm e vão embora. Essa que está daí dessa crise pandêmica, essa crise do coronavírus, temos certeza que isso vai passar e vamos sair dela muito mais fortalecido. Obrigado ao empresário, ao doutor, ao professor Janguier Diniz por nos atender aqui nessa live do Diário de Pernambuco. Obrigado, Janguier. Sucesso. Valeu, abraço a todos. Um abraço. Liberar aqui o professor e dizer para você que essa live permanece aqui no IG e você acompanha. Olha, eita, como é terça-feira e quinta, a gente vai ter umas coisinhas interessantes acontecendo, você vai acompanhando, e pela Rádio Clube também, diariamente a gente vai informando, estamos lá na Rádio Clube de manhã, nos 720 da AM, a pioneira, a nossa Rádio Clube, estamos juntos, um abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.